Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que até aqui nos sustentou. Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, Ele nos livra do tentador, Ele nos direciona, Ele é a porta, Ele é aquele que nos direciona a andar no caminho estreito e entrar pela porta estreita. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Todo aquele que persevera segundo o seu Espírito também é vencedor em Cristo Jesus. Porque existe também a porta larga e espaçosa, aonde muitos entrarão por ela, que conduz à perdição. Mas nós somos daqueles que temos bom ânimo e não duplo ânimo. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, assim como aquele que persevera segundo o Espírito também é vencedor em Cristo Jesus. Ele mesmo disse: filhinhos, já venceis os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo senão aqueles que se opõem à verdade? Assim já o vencemos, porque maior é o que está em nós. Perseveramos, segundo o caminho estreito, dia após dia, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. O salmista Davi, no Salmo 103, convida a louvar a Deus por amor da sua graça. Temos que louvar ao Filho amado, não com um mover de lábios só, mas com o coração, com o entendimento, com a presença do seu Espírito, do qual as atitudes agradáveis em obediência. É muito melhor obedecer do que sacrificar, e Deus recebe como um aroma agradável, assim como Ele nos conhece através das atitudes. Ele vê que há sinceridade em nós, há um coração sincero, reto, íntegro, temente a Deus e a Cristo, o princípio da sabedoria, desviando de todo o mal. Sim, devemos proceder dia após dia. A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis. Combatei o mal com o bem, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, pelo amor que é benigno, que tudo suporta, tudo sofre. Através do amor rompamos todas as ataduras, porque o amor é eterno, o amor tudo vence, tudo sofre, tudo suporta. O amor acumula brasa sobre a cabeça dos adversários, do qual nós não alegramos na queda dos inimigos e nem mesmo na sua derrota. Oramos para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos, para que venham alcançar a salvação, a graça, o favor imerecido, assim como nós temos usufruídos da sua riquíssima graça, da sua misericórdia, da sua benignidade, que é o fato de nós, os vermezinhos de Jacó, não serem consumidos, porque é melhor sentir-se, embora não sendo servo inútil, depois de haveres feito tudo, fazeis em oculto, para o Pai que está no alto contempla e nos galardoa, porque fazendo assim fugimos de toda vanglória que é maligna. Temos que encontrar uma estatura mediana de Cristo, para que Ele também diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Não podemos crescer em estatura e encontrar uma estatura mediana com a maturidade em Cristo. Falamos da sabedoria não segundo a sabedoria desta era dos perversos, dos poderosos que já vai desvanecendo, mas falamos da sabedoria com maturidade, sem brigas, sem dissensões. Falamos não como meninos, mas discorremos como adultos, porque Ele disse: sede prudentes, mas
também sede crianças em relação ao mal, né? Jesus disse às crianças que ali o seguiam, ele dizia: sede como um desses pequenos, né? Porque estavam o seguindo, porque todo aquele que persevera seguindo o Mestre, ele jamais passa adiante do Mestre, né? Ele segue como imitador de Cristo, o grande líder, né? O grande profeta, o sumo sacerdote, aquele que da ordem de Melquisedeque, do qual rasgou o véu e nós temos acesso ao Santo dos Santos. Tamanha honra ele nos concede que a um coração contrito e arrependido, ele, o Santo dos Santos, faz morada em nós. E nós ouvimos a sua voz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E persevere, porque segundo as advertências do Espírito, aquele que obedece não entristece o Espírito Santo e persevera dia após dia. Porque a nossa confiança, a nossa esperança, da qual nós depositamos, está nele. E ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra. A Bíblia diz, relata ele como filho do homem, mas ele não é a natureza humana, ele é a natureza divina. Aleluias, ou glórias a Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. Ele é santo. O anjo da morte, o inimigo último do qual nós temos que enfrentar, não foi capaz de decompor a sua carne, porque nele não há pecado, nele ele não tropeçou nem mesmo em uma só palavra. A Bíblia diz que o varão que domina a sua língua, o tal varão é perfeito, e só há um perfeito e santo, o elo da perfeição, que é Jesus Cristo. Em nada ele tropeçou. Por isso temos que ser imitadores, porque nunca alcançaremos a sua estatura, né? Ele é sim grandioso, e para se tornar grandioso no reino dos céus, ele veio para servir e não para ser servido. Ele foi o menor aqui e é o maior no reino dos céus. E ele nos ensina: se vós sede santos, se são meus imitadores, sede justos, se vós estáis em mim e eu em vós. E todo aquele que persevera servindo o próximo, dando a sua vida por amor ao próximo, este é o grande mandamento do qual ele nos convida, né? Primeiro temos que alcançar a iluminação, a luz, porque um cego não pode guiar outro cego. Ele nos chamou para resplandecer a luz sobre aqueles que jazem em trevas. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo o coração de Deus, segundo o entendimento, segundo a sua vontade, né? Esvaziando de si mesmo, como ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim nós devemos esvaziar dia após dia, né? Tirar todo eu, todo orgulho. Só há um grande eu sou, aquele que era muito antes de Abraão, aquele do qual os fariseus, os religiosos, não compreendiam quando ele dizia que como posso ser filho de Davi, se Davi via os céus abertos e dizia: eu via o meu Senhor, com letras todas maiúsculas, dizer ao meu Senhor com a primeira maiúscula: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. Ele é aquele que era, ele é o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação, a primícia da ressurreição. Ele
veio o pão da vida, habitou ali, a luz veio ao mundo, né? O pão da vida, fez os grandes sinais, das quais os sacerdócios, segundo Caifás, segundo da ordem de Levi, de Moisés, Arão, não foram possíveis de realizar, e ele realizou, porque o Pai realizou glorificando a ele. Este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós estamos com a oportunidade, porque ali ele passou pela morte de cruz. Deus do alto ria daqueles que zombavam, daqueles que o insultavam, porque ele venceu ali naquele espetáculo de Sião todos os principados, potestades, os governantes, os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, aquele que o próprio Jesus disse: avisa a raposa, aquela que eles mesmos disseram que estava o perseguindo, avisa ela que por enquanto eu expulso demônios, curo os enfermos, mas dentro de 3 dias estarei pronto, do qual, através ali da ressurreição, ele herdou todo o poder e autoridade. Ali ele despojou todos os principados e potestades, e ele diz a nós: não temeis a homens que pode somente destruir o corpo, antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temeis aquele após o corpo estiver sem o espírito, do qual ninguém pode reter. Quando ele retira, tem o poder para lançar tanto o corpo e a alma aonde o fogo não se apaga. A este deveis temer, aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno. Mas nós louvamos e agradecemos todos os dias daquele sacrifício perfeito, um aroma agradável às narinas de Deus, da qual, quando nós estamos com Ele num coração de carne, um coração reto, com reverência, o Espírito inabalável, nós perseveramos dia após dia. E o Pai, tudo aquilo que pedirmos em nome do Filho, o Pai faz para que o seu nome seja glorificado através do Espírito que está em nós, o Espírito de Cristo. Assim, nós devemos todo dia nos sermos uma oferta, um sacrifício agradável, através da obediência do Espírito Santo, mas muitos são os que têm entristecido o Espírito Santo, e está escrito: não entristeceis o Espírito Santo, antes permitais, através das suas advertências, caminhar no caminho, com uma oferta agradável, um aroma agradável, através das atitudes, mover de lábios com o coração, com o entendimento do alto, sem hipocrisia, no qual nós perseveramos. O salmista, no Salmo 103, Salmo de Davi, convida a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades.
Pois quanto o céu estava elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece a seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece as nossas estruturas. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois quando passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia, oh glórias a Deus. Bendizei ao Senhor, né? Grandes benefícios àqueles que o temem, aqueles que perseveram segundo as obras de justiça, de equidade, porque serão fartos. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e que compartilham da honra, da glória e da imortalidade, da qual ele é riquíssimo, de geração em geração ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo, aquele que faz a expiação pelos pecados através do sangue carmesim, a água transformada no vinho novo, aquele que o próprio Espírito Santo comunica ao pneuma, ao fôlego de vida, ao Espírito, e o homem é convencido dos seus maus caminhos, aquele que ele nos escolhe, não somos nós que escolhemos a ele nos escolhe, ele nos convence dos maus caminhos, ele firma os nossos passos nas atitudes, tudo em conformidade com seu Espírito Santo. Agindo ele, ninguém impedirá. E assim nós perseveramos dia após dia, não segundo a intenção de um coração enganoso que faz muitos planos e não prevalece, porque o que prevalece são os planos do Senhor. E quando nós conduzimos segundo a sua perfeita e agradável vontade, nós encontramos o propósito para as nossas vidas. O nosso propósito é louvar, é o adorar em obediência, porque o fim é teme a Deus, teme a Cristo, e do qual é o princípio da sabedoria, e com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Ninguém consegue ser justificado. Não adianta ninguém declarar a sua própria benignidade, porque somente ele é benigno e somente ele nos firma na benignidade. Porque se não for por ele, vive com um coração enganoso que não prevalece. Do que adianta dizer amanhã vou para tal cidade, abriremos tal negócio, iremos faturar tanto? Não seria melhor, se Deus permitir, se Deus quiser, clama a ele, ele anuncia coisas grandes e ocultas que não sabes, e sejais direcionado por sua vontade e não pela própria vontade. Ele diz, clama a mim, e ele anuncia coisas grandes e ocultas. Conhecer a vontade que ele tem para as nossas vidas, deixar com que ele direcione, tirar toda solicitude com esta vida. Ele mesmo nos ensina que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta, porque andais ansiosos com as coisas do mundo. Muitos, por conta das coisas do mundo que se perece, acaba perdendo aquilo que é imperecível, porque se semeia com um corpo que se perece e ressuscita com um corpo incorruptível, aquilo que é eterno, do qual nós almejamos.
Não vê na natureza os pássaros que não têm celeiro, que não trabalham, nada lhe falta. Não vê os lírios no campo que não tecem, que não fiam. E nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente como os lírios do campo. Perseverai dia após dia, segundo a vontade que Deus tem para nós. A vontade, os seus planos, não é de fazer mal a nós, pelo contrário, é a benignidade do qual Ele é rico, mas as próprias escolhas, as próprias más atitudes, acabam levando a vida, as dores que o mundo causa, é a destruição. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, através do Filho amado que governa, quando Ele conduz o pecador na dor, né, é para a salvação da sua alma. É algo que, por mais que ela passe, ela pereça por um período, né, passa por lutas, por dificuldades, mas está conduzindo a exortação, os chicotes, os açoites, está purificando a alma, está purificando o coração, e aquilo vai trazer um benefício grandioso. Já o mundo leva às depressões, aos suicídios, às iras, né, às dependências dos antidepressivos, dos medicamentos, porque aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. Mas aquele que semeia segundo o Espírito, semeia para a vida eterna, semeia para que os seus dias vão bens e longos aqui nessa terra, e para aquele dia do tribunal de Cristo, a sua alma acompanhe as obras de justiça juntamente com a fé que caminham juntas. Porque ninguém há de se salvar se não for pela fé. E é somente através de Cristo, o elo da perfeição, a única ligação, mediador, o único mediador entre Deus e homens, a única ligação da qual, pelo pecado, entrou pelo primeiro Adão, através do segundo Adão, superabundou a graça. Ele faz a ligação, a religião é o religar, a ligação do homem perdido no jardim do Éden, do qual nós temos que ser dependentes de Cristo, porque Ele é aquele que nos liga ao Pai. Ele é aquele que, todo aquele que o confessa, todo aquele que tem um pai tem um filho, e todo que tem um filho vai ao Pai. Ele diz, quando Tomé diz, como sabereis para onde os vais, ele diz, não me retenhas, é necessário que eu vá e eu vos enviarei o Consolador, um novo advogado, e ele vos ensinará como proceder e para onde ir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em mais um dia é nesta perseverança, é nesta segurança, quando depositamos a nossa confiança nele, de que ele é fiel e cumprirá a sua promessa. Ele nos buscará. Ele disse, não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, eu não vos dou a paz como o mundo os dá. Aleluias, oh glórias a Deus. E em mais um dia, nesta confiança, nesta esperança, vivendo dia após dia segundo a confiança que nós depositamos nele. Ele é fiel e Ele tem cuidado de nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.